Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aproveitaram o recesso? Espero que tenham descansado pelo menos um pouco, né, gente? Vocês mereciam descansar e os professores também, tenho certeza disso. Tá todo mundo muito empenhado e muito envolvido em entregar para vocês o melhor possível em relação a conteúdo de sala e avaliações, né? Então, eu estou aqui como coordenadora das séries finais do ensino fundamental para passar algumas informações para vocês sobre o fim do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre. Então, a gente está começando hoje, oficialmente, hoje, dia 20 de julho, o segundo trimestre em relação a avaliações, né? Conteúdo a gente já começou, né? Mas em relação a avaliações a gente está começando oficialmente hoje. Mas antes, eu queria muito dar os parabéns para vocês que entregaram os TDs. Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. A gente recebeu, eu olhei todos os TDs. Tanto os que vocês entregaram de forma presencial, né, lá impresso, bonitinho, quanto nos formulários de resposta que vocês enviaram, né? Muito caprichados, muito organizados, limpos, feitos. Fiquei encantada. Gostei muito mesmo. Eu li e olhei todos eles. E não se preocupem que a gente vai divulgar essas notas até o final dessa semana, no máximo semana que vem, tá? Então fiquem atentos em relação à liberação dessas notas. A gente vai avisar quando essas notas forem liberadas, tá bom? Outra coisa, eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação à recuperação trimestral, às outras avaliações do segundo trimestre, como é que isso vai ficar. Não se preocupem que a gente já está organizando isso, a gente está na fase aí de finalização desses calendários. E mesmo com o possível retorno às nossas aulas presenciais, a gente vai manter esses calendários, tanto desse de teste que a gente está divulgando hoje, quanto de provas e de simulado, né, direitinho, que vai ser num novo formato. Não se preocupem que a gente vai divulgar tudo direitinho para vocês. Mas o objetivo principal desse vídeo é falar do período de testes que está se iniciando hoje, né? Então, oficialmente, hoje, como eu falei, 20 de julho, a gente tá no início das postagens dos testes do segundo trimestre. E por que eu falei início das postagens? Porque todos os testes vão ser postados aqui na sala de avaliação. Isso, gente, independente se houver o retorno às aulas presenciais, tá? Então, mesmo que a gente volte a ter aulas presenciais, os testes serão exclusivamente online, tá? Quase todos eles, exceto, né, o de redação, a gente vai postar na forma de formulário do Google Forms. Então, vai ser um formulário com perguntas e respostas para todos os testes, exceto o teste de redação, que eu já vou falar dele. Esse formulário vai ser postado direitinho com a logo da escola, com as 10 questões, né, no mesmo formato que você está acostumado a fazer o teste presencial, com 10 questões, 7 questões objetivas, 3 questões discursivas, e vocês terão aí uma semana para fazer esse teste e com consulta, tá? Lembrando que se você tiver dúvida em relação ao teste, você precisa perguntar ao seu professor, né? Se ele não responder na sala de avaliação, você vai lá na sala virtual da disciplina e pergunta, fala que você está com dúvida em relação ao teste, qual questão que ele vai te dar as devidas orientações, tá? Junto com o formulário, o professor vai postar também o conteúdo do teste, né? Porque vocês precisam saber o que está sendo cobrado naquele teste, tá bom? A gente não vai divulgar com muita antecedência esse conteúdo, porque afinal de contas vocês vão ter o prazo de uma semana para fazer e com consulta. Então, esse conteúdo aí a ser postado junto com o formulário é mais para vocês se orientarem na hora de fazer o teste, saber onde pesquisar, qual capítulo que você vai ter que pesquisar, né?
onde, se é só no caderno, se é só na apostila, se é apostila e caderno. Então, você vai ter que ter sempre à mão aí a apostila, né? E o caderno da disciplina que você vai estar fazendo aquele teste, tá? Em relação ao teste de redação, é que ele vai ser postado na forma convencional de teste de redação e você vai enviar a resposta para o e-mail do professor, o seu professor de redação vai divulgar esse e-mail aqui na postagem, né, no tópico em relação ao teste de redação, e você vai ter que enviar no formato PDF. Igualzinho às redações das propostas de redações, né? Igualzinho ao envio das propostas de redação, tá? Então, só a redação, só o teste de redação que você vai precisar enviar para o e-mail que o professor indicar, tá bom? O teste tem valor de 100 pontos, né? Como eu falei, a gente vai obedecer o formato original do teste da escola, com 7 questões objetivas e 3 questões discursivas no valor de 100 pontos, no total, né, do teste. Vocês vão ter o prazo de 1 semana para fazer, com consulta. Cada disciplina vai postar o seu formulário com o seu conteúdo. E o mais importante, durante todo o período de testes, as aulas das salas virtuais serão normais, tá? A gente não vai suspender a aula com conteúdo vai continuar rolando na parte da manhã e vocês vão se organizar para fazer esse teste no período de 1 semana, tá? Então, por isso que a gente colocou aí um teste na semana, mas vai manter as aulas virtuais, com as atividades, com os exercícios, com as videoaulas, com tudo direitinho, tá? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, por favor, me procurem, tá? Vocês têm os meus contatos, vocês sabem como me encontrar, por e-mail, por telefone, por mensagem, então não acumulem dúvidas em relação a esse período, tá? E tudo que for em relação ao teste, você procura o seu professor da disciplina. Eu tô aqui e a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero encontrar vocês logo. Beijão!